Nós falamos a respeito do capítulo 1 e do capítulo 2 e vimos como Deus trata a ação e o amor dentro da igreja, como Deus não deseja que haja divisão na sua igreja. Nós vimos a forma com que nós devemos levar o Evangelho de Cristo, qual é o foco, qual é a direção, como nós devemos nos portar diante deste Evangelho. Nós vimos como Deus trabalha em relação à sabedoria do homem, mostrando a nossa insignificância. Isso que vimos até o capítulo 2, até este momento. Capítulo 3, o versículo 1 diz o seguinte: irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como crianças em Cristo. Dei-lhes dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Vamos orar mais uma vez. Pai, fala aos nossos corações pela Tua palavra, que seja o Teu Espírito a falar, o Teu servo, ó Pai, e que possamos aplicar isso à nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus começa a trabalhar com mais profundidade e puxando a nossa maturidade. Na tradução na linguagem de hoje, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 1: na verdade, irmãos, eu não pude falar a vocês como costumo fazer com pessoas que têm o Espírito de Deus. Então, para ficar bem claro que esses espirituais não é, como se diz aí no senso comum, aqueles que são iluminados, aqueles que entendem coisas espirituais. Não, não é nada disso não. Eu não pude falar a vocês como aqueles que possuem o Espírito Santo. Antes tive que falar com vocês como se fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. O apóstolo Paulo não pôde tratar as questões mais complexas do Evangelho e da palavra de Deus aos coríntios. Ele tem que falar com pessoas que nem ao menos nasceram em Cristo Jesus. E aqui ele começa a trabalhar com eles coisas básicas do Evangelho. Tive de alimentá-los, e aí ele começa então a usar uma simbologia, utilizando aí o neném, o recém-nascido. Ele diz: tive que alimentá-los com leite, não com comida forte. Nós temos alguns nenês aí na nossa igreja e temos alguns aí para vir, e nenhuma criança começa tomando caldo de mocotó ou feijoada. Certa vez um neném de uma família rica, aos poucos meses de vida, provavelmente já um ano e meio, ele estava com obesidade mórbida. Mas como um neném tem obesidade mórbida, ele comia papinha, ele comia todas as coisas que um neném deveria comer. Mas como assim ele ganhou o peso dessa forma? Era uma família rica que todo dia comia filé mignon. A gente teve aí, quem não veio no encontro dos homens perdeu. A gente teve filé mignon para encerrar o churrasco. A gente fechou com filé mignon. E filé mignon, todo mundo sabe que é uma carne que tem 1 quilo muito caro. O preço dela é muito caro. E o que essa mãe fazia? Pegava um caldinho de filé mignon e colocava na papinha. O filé mignon, ele tem um sabor muito bom, o caldo dele também é muito bom. E ele é muito macio, porque ele tem vários pequeniníssimos nervos de gordura que você não consegue ver. Por isso você não olha para o filé mignon e fala com um cupim. O cupim você consegue ver a gordura nas fibras da carne. O filé mignon não. Por isso que ele é tão macio. Você não põe amaciante de carne no filé mignon. Se é um filé mignon mesmo, você vai assar, vai passar a faca ali, é lógico, ele tem que estar no ponto certo, né, senhores? Nada de filé mignon esturricado, é um crime. No ponto certo, e você vai cortar a faca,
ela vai deslizar como se fosse uma manteiga. O que estava acontecendo é que o caldo dessa papinha tinha muita gordura. E é toda a gordura ia para o neném. Imagina ele comendo todo dia. Da mesma forma aqui, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu não pude tratar de coisas muito sérias, vocês não estavam prontos para isso. Assim como uma criança recém-nascida não está pronto para comidas fortes, vocês não estavam prontos para a gente tratar dos mistérios do reino de Deus e da sua palavra. Então eu tive que falar a vocês como se vocês nem ao menos tivessem se convertido, como se vocês nem tivessem o Espírito Santo, como se fossem pessoas que vivem neste mundo. E aí o apóstolo Paulo começa a identificar o porquê. Por que os coríntios eram pessoas que a gente não poderia tratar como crentes em Cristo Jesus, como maduros na fé? E aqui, meus irmãos, ao invés de você apontar o dedo para a sua Bíblia, comece a refletir na palavra de Deus se o apóstolo Paulo não está falando da mesma forma, ou não pode falar de maturidade, de alimento sólido da palavra de Deus. Porque olha o que ele vai colocar aqui no versículo 3. Quando existiam ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são como pessoas deste mundo e fazem o que todos os outros fazem? Versículo 4 diz: quando alguém diz eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, será que é assim que estão agindo? Será que não estão agindo como pessoas deste mundo? Na Igreja de Cristo não há uma coisa que há em todos os países, pelo menos todos os países que abordam o regime democrático: não há partidos. Não é errado ter partidos não, tá, irmãos? Quando a gente fala de partidos políticos, nós temos aí as nossas ideologias políticas, ou pelo menos deveríamos ter. Em alguns países isso realmente funciona por ideologia. No Brasil hoje em dia não é mais o caso. E aí você escolhe de acordo com aquilo que você entende que o país deve ser administrado. Se de uma forma mais propensa à arrecadação para o auxílio como um todo, ou se cada um se vira como pode, diminuindo a arrecadação. Resumidamente é isso. Dentro da Igreja de Cristo, o que a palavra de Deus está dizendo é que não pode haver, independente se os políticos do partido são bons, independente se nós estamos falando de apóstolo Paulo, ou se nós estamos falando de Apolo, grande pregador, não deve haver divisões. E como existe divisão dentro da Igreja Batista? Então, para deixar bem específico para nós aqui, muitas vezes você tem ali um processo chamado sucessão pastoral. E no processo de sucessão pastoral sempre há alguns ligeiros traumas. Não quanto à relação ao pastor que sai, porque se você conhece um pouquinho da história das igrejas batistas brasileiras, a maioria sai em paz. É que os que saem em guerra, eles alardeiam um pouco mais, né? É uma minoria que faz muito barulho, mas a maioria sai em paz. Agora, o processo de um novo pastor, quando vem a uma igreja, geralmente gera uma ligeira divisão. Eu sou mais desse pastor novo, do pastor cristiano. Eu sou mais do pastor mais antigo. Eu sou mais do outro pastor. Todos são homens de Deus, de fato. Mas como o apóstolo Paulo vai declarando no capítulo 1, isso não é coisa de igreja madura. Isso não faz parte da igreja de Cristo. Porque ele continua dizendo assim, versículo 5: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Somente servidores de Deus, e por meio de nossa fé, por meio de nós, vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer.
Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem fez crescer. Se você ler Atos, capítulo 19, versículo 1, você vê justamente esse início. No capítulo 18, mostra o apóstolo Paulo chegando em Corinto, pregando o Evangelho, e ali iniciando uma igreja. No final do capítulo, mostra então o surgimento ali, a primeira vez que se ouve falar em Apolo. Vindo ali de Éfeso, ele é de Alexandria, no Egito, sobe até Éfeso, e mesmo sem conhecer o Evangelho com clareza, um pouco que ouve falar, consegue provar biblicamente que Jesus era o Cristo. Áquila e Priscila, tendo ouvido ele na cidade de Éfeso, vai ali e o instrui melhor no Evangelho, o batiza em nome de Jesus Cristo, porque ele só conhecia o batismo de João Batista. E ali, já tendo a sua formação e maior clareza do Evangelho, ele deseja ir a Acaia. No seu livro ali em Atos vai mencionar essa expressão, é um outro nome para a Grécia, que é onde ficava a cidade de Corinto. E ali ele vai para a cidade de Corinto e auxilia a igreja de Corinto na sua formação. Então, de fato, Paulo plantou a semente do Evangelho e Apolo regou com a sua formação, dando as instruções, instruindo a luz do Antigo Testamento, que é o que eles tinham, dirigido pelo Espírito Santo, aonde o Novo Testamento estava sendo ali formado por ação de fato, não por escrita ainda. Mas uma coisa ambos tinham em mente. No discurso de Paulo ou no discurso de Apolo, não havia um desmerecimento de um ou outro. Olha, o que Paulo ensinou não é bem assim. Vocês deveriam entender mais. Eu aqui, Apolo, falando, vai chegar depois, eu aqui, Paulo, falando, vai chegar agora, mais à frente, algum outro homem, alguma outra mulher, tome cuidado. Não havia isso no discurso deles. Não havia uma precaução ou um medo de outros pregadores e pregadoras, mestres, profetas, apóstolos, a chegarem-se ao povo de Deus e instruírem a palavra de Deus. Não, tanto o apóstolo Paulo quanto o Apolo tinham em mente: eu plantei, Paulo regou, mas foi Deus quem fez crescer. Isso também é uma realidade para nós, quando estamos indo a uma igreja, dizendo o seguinte: olha, eu estou saindo de uma igreja porque ela não está me fazendo crescer. Então, querido, não vá para a igreja nenhuma, porque igreja nenhuma vai te fazer crescer. É Deus que te faz crescer. Quando você vem a uma igreja, busca ali ouvir a palavra de Deus, e ao sair pensa: Deus não me falou hoje. Naquela igreja onde você estava, naquela mensagem que você ouviu, foi lido a Bíblia? Foi, pastor, foi. Leu uma carta ali, não sei aonde, leu um livro do Antigo Testamento. Então, querido, Deus falou. Você que não ouviu. Pode ser que a palavra não tenha te agradado. Pode ser que você foi lá ouvir algo, buscou algo, e não foi sobre aquilo que você ouviu. Certa vez, conversando com um amigo, membro de uma igreja, ele falou: Cris, eu estou querendo sair de lá, porque, sabe, as mensagens são boas sim, mas não tem me falado. O que eu estou querendo ouvir era outra coisa. Falei: bom, quem sabe esta outra coisa que você quer ouvir, Deus não quer falar sobre ela. Porque você quer ouvir sobre pregação de evangelho, mas Deus quer te falar sobre amor. Você quer ouvir sobre oração, mas Deus quer te falar sobre fé. Não é porque você identificou uma falha, ou não é porque você identificou uma área que você deseja crescer, que é naquela área que você está falhando, ou que você de fato precisa crescer ali. Deus vai lhe falar e vai lhe conduzir naquilo que você precisa. O próprio Jesus não vai diversas vezes afirmar:
O Senhor sabe o que seus filhos precisam. Nós que somos maus pais sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Não é só sobre alimento, sobre bens materiais, sobre carro, sobre casa, que a palavra de Deus está falando ali. É sobre tudo. É formação de caráter. Você está ali sendo construído, sendo formado pelo Espírito Santo, e Ele já derramou na sua vida. Você já aprendeu a amar, já tem ali, vamos escalonar aqui por ordem. Primeiro fruto do Espírito, você já tem ali. E aí você quer então falar: nossa, mas eu sou muito impaciente, eu não sei esperar as coisas. Senhor, me dá paciência. E aí você vai com sede para ouvir as mensagens sobre paciência, para aprender como ter paciência. É de Deus isso, coisa boa. Está buscando. Mas você esqueceu de uma coisa antes: amor. Se a gente for colocar numa ordem como é falar, alegria. A Bíblia não queima etapas. Por isso o apóstolo Paulo precisou começar a trabalhar com eles, não com verdades profundas da palavra de Deus, mas sim com básico. Eles não poderiam passar ali para falar sobre as coisas vindouras, sobre o fim dos tempos, sobre revelação do fim do mundo, sobre a volta de Cristo, se eles não conseguiam nem se entender dentro da igreja, se eles não sabiam nem o que era o amor, quanto mais sobre a manifestação plena do amor quando Jesus Cristo voltar. E aqui então a igreja de Corinto, ela é convidada a entender a ação de Deus dentro da igreja, a ação de Deus na história da igreja. Ao conversar com alguns pastores, ao conversar com alguns membros da nossa igreja, pude entender algumas das formas, com profundidade só o próprio Deus mesmo vai saber. Mas como Deus usou o pastor Marcelo Longo e como Deus usou o pastor Eliezer, foram os pastores que estiveram à frente dessa igreja antes de mim. Era uma igreja que precisava ser fortalecida na fé, uma igreja que precisava ser fortalecida na sua ordem e no seu funcionamento administrativo. E isso começou a ser feito a partir do pastor Marcelo Longo, da forma que a nossa associação elogia essa igreja dizendo: olha, até mesmo as igrejas grandes da nossa associação não participam como o Vila Matilde participa. Isso não veio de mim. E eu tenho ali mais ou menos um período conforme ela começou a ser fiel nessa área. A maioria das igrejas batistas tem problemas na sua organização, na sua fundação, na sua forma de governo, apesar de saber como é o modelo. Quando eu cheguei aqui, essa igreja não tinha. O pastor Eliezer esteve durante 5 anos organizando toda a fundamentação de como a igreja deveria trabalhar, como o Estado exige que uma igreja exista. 2 anos depois descobri que a nossa igreja tinha um alvará definitivo. A gente não entende quais são os caminhos que Deus toma, mas a igreja que pertence a Ele caminha segundo os caminhos dele. Mas o pastor Marcelo Longo fez isso, o pastor Eliezer fez isso, eu ainda vou fazer isso ou aquilo. De fato, somos falhos, somos homens, somos pecadores. E se for depender de mim, ou se for depender de todos os próximos homens e mulheres que estarão à frente dessa igreja, essa igreja vai falhar, vai cair e vai morrer. Porque começaram a depender de homens que falham, que caem e que morrem. Mas essa igreja continua de pé há 68 anos, porque ela pertence a Cristo, porque é Deus quem dá o crescimento. É isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa aprender. Portanto, quando nós estamos tomando decisões administrativas, decisões espirituais a respeito do direcionamento da nossa igreja,
Nós devemos buscar a vontade de Deus e não o que eu acho. A gente tem, na nossa igreja ainda não aconteceu isso. Ela ainda é um número menor, um número pequeno, então não tem oportunidade para isso, graças a Deus. Mas você vê muito em igrejas grandes eleições para cargos de liderança que são visivelmente importantes, com 2, 3 candidatos. Ok, isso é um processo normal de uma igreja batista. Ela tem que ter eleições, e sim, pode haver mais 1, 2 ou 3 candidatos para cada área, para cada função. O problema é como a membresia dessa igreja busca a direção. Para quem deve ser eleito, porque quem vota são os membros. Eu gosto de fulano de tal, candidato A. Candidato A, a minha filha namora com o filho dele. Candidato A, não tenho o que falar, estou ali na casa dele todo, é um homem de Deus. Eu prefiro a candidata B. Como fala bem, como fala direitinho, está ali na frente, canta, dirige louvor. Eu prefiro mais candidato B, um cara mais humilde. Não gosta de aparecer, não gosta de fazer tal coisa, ele fica ali na dele, não busca reconhecimento. Nenhum dos critérios é o critério certo. E era a forma com que a igreja de Corinto estava buscando seguir os líderes. Capítulo 1 ele fala: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E nenhum deles estava entendendo a ação de Deus. Portanto, em uma eleição de uma igreja batista, se há mais de um candidato, o critério é: dobre os joelhos e pergunte ao Senhor quem Ele quer colocar para esta obra, e Ele vai mostrar a direção de quem é. Da mesma forma é para as nossas eleições no nosso país. Não basta só comparar o currículo, não basta só comparar a proposta. Você não é como as pessoas deste mundo. Você entregou a sua vida a Jesus Cristo, então entregue o seu voto a Jesus Cristo e pergunte a Ele, peça a Ele para lhe dar sabedoria. É Deus quem dá a direção. O apóstolo Paulo continua a dizer no versículo 7: de modo que não importa nem quem planta, nem o que rega, mas sim Deus dá o crescimento. Pois não existe diferença entre pessoa que planta e pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que é feito, com o trabalho que cada um tiver feito. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. E vocês são o terreno no qual Deus faz o trabalho. Vocês também são o edifício de Deus. O apóstolo Paulo vai aprofundando e mostrando o seguinte: não interessa quem faz ou o que faz, porque dentro de uma igreja as pessoas começam a olhar algo que elas desejam. A maioria das vezes são funções de destaque, funções que aparecem, funções que são visadas por conta da manifestação, por conta do alcance que ela dá. Mas também você pode ter ali o almejo de funções que não são. E a palavra de Deus começa a nos apontar que não é pelo que nós desejamos, e sim pela vontade de Deus, para nós entendermos como Deus age. Então, um exemplo prático é: o Ministério do Louvor está conduzindo a igreja através do louvor e da oração, vai trabalhando a emoção do coração. A música tem esse poder, preparando a emoção, levando a igreja a entender quem é este Deus e como deve adorá-lo e como deve louvar. Afinal, há várias formas diferentes e manifestações diferentes de louvor, não só apenas pela música. E uma vez que a igreja está então pronta, com o seu coração pronto,
Então Deus traz a palavra através de um homem, através de uma mulher, para que inicie este molde. Ou então ele utiliza um professor para pregar ali, para trazer uma aula, para que nós tenhamos os princípios e nós tenhamos base. Deus começa a aplicar aquilo que é ensinado através de irmãos que estão ali na frente, recepcionando bem aqueles que estão chegando e eles entendendo que é o amor de Cristo, utilizando homens e mulheres para separar aquilo que é trazido como oferta e como alimentação, para que outras pessoas então entendam que o amor de Deus também é uma forma prática e uma forma palpável, uma forma tangível. Utiliza mulheres que se preparam e se reúnem num grupo de mulheres para entender as questões sociais da nossa sociedade e como a Bíblia é aplicada e como nós, como as mulheres, como mulheres nesta modernidade, podem exercer o seu dever bíblico, o seu dever espiritual diante da sociedade. Utiliza alguns outros homens que preparam uma bela refeição enquanto o outro está ali falando e instruindo as pessoas na palavra de Deus. E aí, enquanto um fala sobre o serviço, o outro demonstra que é o serviço ao Senhor. Um demonstra que é o amor ao próximo. E assim, Deus vai mostrando à sua igreja como é o seu agir. Deus vai demonstrando à sua igreja como deve ser a ação e como deve ser o crescimento que Ele vai dar. Portanto, querido, toda vez que você buscar, desejar, exercer algum ministério, primeiro, avalie o dom que Deus te deu. Se você ainda não sabe, busque com zelo entender o dom que Deus te dá, para você poder exercer e servir a igreja de Cristo através desse dom. Depois busque no Senhor a direção aonde o Senhor quer que eu esteja ali auxiliando, aonde o Senhor quer que eu esteja trabalhando. Quando nós fazemos aquela pergunta, faça a pergunta ao Senhor: quanto o Senhor tem para a sua obra? A gente não está falando só de dinheiro. Dinheiro é muito pouco. Quando você vê as nossas ações aqui das campanhas de missões estaduais, mundiais e nacionais, você ouve 4 campos que você pode agir. Um deles é a oração, o outro a adoção, o outro a mobilização e o outro o ID. E Deus quer trabalhar com os 4. Ele quer aqueles que sustentam em oração, Ele quer aqueles que sustentam em recurso, Ele quer aqueles que promovem o Evangelho e a obra que Ele tem feito, e Ele quer aqueles que vão pregar o Evangelho. É fundamental para que a missão seja realizada. Por isso que na junta de missões eles sempre colocam esses 4 pontos. E nunca falam: se você tem uma fé mais fraquinha, então você só ora. Se você tem uma fé mais ou menos, então você sustenta. Se você tem uma fé mais ou menos, então você mobiliza. Se você tem uma grande fé, então você vai. Não é colocado dessa forma. Porque as nossas juntas de missões têm entendido que um plano, um rega, um sustenta em oração, um sustenta com recursos, um usa os seus pés e vai. E é Deus quem dá o crescimento. Quando nós não entendemos que somos o edifício de Deus, que Deus está nos construindo, Deus está nos formando, Deus está nos fazendo ser mais parecidos com Cristo, aí a gente começa a ter esses problemas. Aí a gente começa com ciumeiras, a gente começa com divisão. Escutei a história de uma amiga. E a gente fala mal, a gente não fala nem onde nem quem. Então, vocês não vão ficar sabendo de onde. Mas a história é verdadeira. De uma amiga muito próxima. Estava ali aprendendo a tocar piano. E
já tinha ali uma certa base, dava para tocar. E na igreja havia uma família importante dessa igreja. E esta família ali tinha um dos seus filhos, um dos jovens ali, que era um baita pianista. Que é amigo meu também. Adolescente, pré-adolescente. Ainda não tinha todas as suas posturas e convicções formadas, estava sendo formado. Mas a mãe, controladora, ainda uma criança na fé, não porque tinha aceitado Jesus Cristo recentemente, mas porque não tinha entendido que era difícil de Deus, fazia com que seu filho, quando era a escala desta minha colega para tocar, dessa minha amiga para tocar, fazia com que seu filho corresse, sentasse lá no piano e tocasse o prelúdio, o pós-lúdio e assim por diante. De forma com que os outros jovens músicos não tinham oportunidade. É uma bênção louvar a Deus através de um instrumento? É. Mas quando se tem esse tipo de pensamento, esse tipo de postura, você não sabe o que é louvar a Deus. Você não sabe o que é estar à frente de uma congregação e conduzir esta igreja na adoração. Porque você não está com postura de adorador. A igreja de Cristo, ela entende que é Cristo que está agindo. E uma das belezas que encontrei em nossa igreja é a postura de alguns líderes, em especial de alguns líderes já com a idade, não são com a idade tão avançada, mas já estão ali na meia idade. E logo quando cheguei, aquele rapaz que está ali ao fundo, em pé, para ficar mais claro, como pastor, a gente precisa formar os nossos jovens e nossos adolescentes na área da música. Ele não está velho não, mas ele falou, eu já estou velho. E tem gente precisando assumir aqui o meu lugar. Isso é entender o que a igreja de Cristo precisa. Isso é entender que é Deus que dá o crescimento. Valdir não deixou aqui porque ele entende que ainda precisa uma formação. Mas se os irmãos repararem, várias vezes ele deixa que a guitarra e senta o Raul, no começo sentava o Marcos. Teve mais alguém, Valdir, que eu vi tocando recentemente aqui, além do Raul e do Marcos? Quem foi? O Pedro. Bia também. E eles vão sumindo. E aos poucos, Valdir ali que está dizendo, ele, que está cansado, aos poucos ele vai deixando com que Deus utilize outros para dar o crescimento da igreja. Que ele continua sendo um instrumento. Mas eu tenho um outro senhor ali sentado, aos 93 anos, que fez parte da formação dessa igreja. Ele teria condições sim de continuar pregando. Ele disse que não. A gente arranja um banquinho aqui, ele teria condições sim. Mas Deus vai colocando, dizendo, olha, agora vem outro. Assim como ele fez com Moisés, dizendo, prepare agora o caminho para Josué. Vai vir outro. E Moisés continua lá. E Valdir continua lá. O pastor Pedro continua aqui. E Deus vai usando outros homens e mulheres para continuar dando um crescimento. Poderia ter aqui nesta igreja? Espero que não tenha. Eu sou de Pedro, eu sou de Cristiano. Não faça isso. Você vai se destruir e vai ajudar a destruir a igreja. Seja de Cristo. Seja edifício de Deus. E busque oportunidades para entender como Deus está construindo e formando. E queira ser um instrumento, queira ser um martelo, queira ser um serrote, queira ser aquele instrumento que Deus vai usar para construir a tua obra, que aqui, neste local em específico, se chama Igreja Batista de Vila Matilde.
Isso é entender como Deus age. Isso é entender o tempo certo dele. Isso é ter Deus edificando as nossas vidas. Amém?